Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos, que são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, como o nome mesmo diz, hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre as regras de como nomear essas moléculas. Para nomear essas moléculas, é necessário que vocês tenham uma tabela dessa, ou imprime, ou tira um print, ou copia no caderno, mas é necessário que você tenha ela. O bom é que, como vocês vão usar bastante ela, vocês acabam decorando com o tempo. Então, não é necessário decorar agora, nesse exato momento, mas para fazer um vestibular, uma prova, você vai ter que ter essa tabela em mente, tá? Então, começando aqui, ó, pelo prefixo. O que é o prefixo? O prefixo é o número de carbonos que tem nessa molécula. Então, conforme a quantidade de carbonos que tem, eu vou dar um prefixo e eu começo o nome por esse prefixo, tá? E aí, depois vem o que está nessa tabela como intermediário, a gente chama de infixo, que é o que está no meio. Ou seja, qual é o tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos dessa molécula? Se tiver só ligação simples, por exemplo, eu uso AN, que é ligações saturadas. Se tiver uma ligação dupla, eu uso EN. Duas ligações duplas, eu uso um prefixozinho antes do EN. Eu uso DI. O DI quer dizer que tem dois, então eu uso DIEN. Se tiver três ligações duplas, TRIEN. Se for uma ligação tripla, IN. Se tiver duas triplas, DIN. Se tiver três triplas, TRIIN. E assim por diante. Já o sufixo é a terminação do nome. Então, o sufixo, ele me fala qual é o tipo de molécula que eu estou trabalhando. Nós vamos começar trabalhando só com os hidrocarbonetos. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, sufixo hidrocarboneto, todas as moléculas, elas vão terminar com o. Ah, isso vai mudar? Vai, mas não agora, porque agora a gente vai trabalhar apenas com o hidrocarboneto. Vamos começar a nomear aí uma molécula simples, tem apenas 3 carboninhos. Então, primeiro passo aí, eu vou ver o prefixo. Então, olha, tem 1, 2, 3 carbonos, certo? 3 carbonos, prefixo prop. Então, eu vou começar o nome dela por prop. Então, eu venho aqui, ó. Prop. Então, esse é o começo do nome dela, tá? Depois, eu vejo entre os carbonos, ó. Ligação simples, ligação simples. Então, entre os carbonos só tem ligação simples. Se só tem ligação simples, o infixo é AN, que só tem ligação saturada. Então, eu vou continuar aqui, ó, pan. Como eu disse para vocês, ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então ele termina com O. Então, fica propano. Esse é o nome desse composto. Agora vamos lá, vamos nomear essa molécula aqui. Primeira coisa que vocês têm que fazer é aquilo lá que eu ensinei. Então, cada pontinho aqui é um carbono. Então, vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos aqui. Prefixo de 6 carbonos. Então, olha aqui na tabela, prefixo de 6 carbonos, X, H e X. Então, eu começo com X. X. Depois vem o infixo. O infixo aqui, ó, ligação simples, AN. Então, eu vou continuar com AN. Então, fica hexan. E por último, O. Então, por ser um hidrocarboneto, né, só tem carbono e hidrogênio, não tem mais nada além de carbono e hidrogênio, termina com O. Então, o nome dessa molécula, hexano. Agora, quando tiver ligação dupla, muda um pouquinho as regras. O que acontece? Sempre que tem uma molécula onde eu tenho mais de 3 carbonos e eu tenho ligação dupla, eu preciso numerar essa cadeia carbônica para mim falar onde está essa ligação dupla. Por quê? Porque eu não posso simplesmente colocar em fixo e essa ligação dupla ela pode estar em qualquer lugar. Porque, por exemplo, nessa molécula aqui, ó, ela está aqui, entre esses 2 carbonos. Ela poderia estar no primeiro, ela poderia estar nesse carbono no central, poderia estar aqui, então ela poderia estar em qualquer lugar da molécula. Então, a gente tem que localizar, falar onde ela está. Como que eu vou falar onde ela está? Eu vou numerar a cadeia carbônica. E como que eu numero a cadeia carbônica? Eu vou atribuir números aos carbonos presentes nessa molécula. E esses números
eles começarão do carbono da ponta mais próxima à ligação dupla. Então, eu tenho duas pontas. Eu tenho essa daqui e eu tenho essa daqui. Então, a primeira está muito longe da ligação dupla. A segunda já está mais próxima. Então, o número 1 vem para esse carbono aqui, que está mais próximo da ligação dupla. Então, vamos numerar aí a cadeia carbônica. Então, começando aí o número da cadeia carbônica. Então, eu vou começar aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, número 1. Segundo, 2. Terceiro, 3. Quarto, 4. 5. E o último, 6. Então, olha aí, ó. Eu tenho 6 carbonos. A ligação dupla tá entre esses dois aqui, ó. Então, eu tenho a ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Ah, qual que eu vou usar? 2 e 3? Não, eu vou usar o menor número. Entre o 2 e o 3, o menor número é o 2. Então, eu vou começar pelo prefixo. Prefixo, número de carbonos. Eu contei 6 carbonos, prefixo X. Então, eu vou começar com H e X de X. Depois, eu tenho uma ligação dupla. Então, se eu tenho uma ligação dupla, qual é o meu infixo? Uma ligação dupla em. Antes de eu colocar o em, eu vou colocar o número 2. Mas para colocar o número 2, eu tenho que separar por hífen. Então, eu ponho tracinho, 2, tracinho de novo. Número de letra, sempre separe por traço, tá? Separei por traço. Qual é o infixo ali? Uma ligação dupla em. Então, eu venho aqui e coloco em. E eu finalizo com o. Então, fica X2-eno. Então, esse é o nome da minha molécula aí. X2-eno. Vamos lá, agora uma substância que tem a ligação tripla. Mesmo esquema. Então, primeiro vamos fazer as bolinhas, né? Para ver quantos carbonos tem. Então, aqui uma ponta, outra ponta, outra ponta, outra ponta, outra ponta. Então, vamos lá. Eu tenho uma ligação tripla. Então, ó, se eu fosse começar desta ponta aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Da outra ponta, 1, 2. Então, essa ponta aqui é mais próxima. Eu vou começar dali, tá? Então, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. 5 carbonos. Olha aqui, ó. 5 carbonos, prefixo pente. Então, eu começo o nome por pente. Então, eu vou começar aqui, ó. Pente. Aí, eu tenho que colocar onde está a ligação tripla. A ligação tripla está entre o 3 e o 2. Então, entre o 3 e o 2, o número menor é o 2. Então, eu continuo pente. 2, separo o tracinho. Aí, eu olho aqui, ó. Infixo, aqui, ó. Uma tripla. In. Então, eu vou colocar o infixo in. E aí, finalizo com o, porque é um hidrocarboneto. Pronto, dei o nome. Esse é o pente-2-ino. Agora, uma substância que tem duas ligações duplas. Eu vou numerar da mesma forma. Então, vamos numerar da ponta mais próxima de qualquer uma delas. Então, a molécula, primeiro fazer os pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha aqui, ó. Essa ponta, 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa daqui já tá logo no primeiro. Então, óbvio, a ponta que tá mais próxima de qualquer uma das ligações duplas é essa daqui. Então, eu vou começar dela, numerando primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu começo pelo prefixo. 7 carbonos, prefixo, olha aqui, ó. 7 carbonos, prefixo, ept. Então, eu tenho aqui, ó, começando por ept. Depois, eu tenho duas ligações duplas. Então, vamos lá. A primeira ligação dupla está entre 1 e o 2. O número menor é o 1, então é o número que eu vou usar. A segunda ligação está entre o 3 e o 4. O número menor entre o 3 e o 4 é 3. Eu vou colocar dois números. Se eu tenho duas ligações duplas, dois números. Se eu tivesse 3, eu ia colocar 3. Mas como eu tenho duas. Primeiro número menor, que é o 1.
Número de número eu separo por vírgula. Então, eu ponho uma vírgula. O segundo número é o 3, então vai ficar 1,3. E aí eu olho aqui em fixo, duas ligações duplas de em. Então, eu continuo aqui o nome da molécula com de em. E eu vou finalizar com o. Então, fica ept 1,3 dieno. Agora, vamos fazer o contrário. Eu tenho o nome, vou montar a molécula. Então, como que eu começo aqui? Ó? Primeiro, eu começo pelo prefixo, pente. Pente é o número de carbonos. Então, olha aqui, ó. Pente. Quantos carbonos são? 5. Então, eu coloco 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 carbonos, certo? Depois eu venho para o infixo. 1,2 infixo dien. Dien. Então, olha aqui, ó. Dien. Duas ligações duplas. Então, eu vou pôr duas ligações duplas. Ah, eu posso pôr em qualquer lugar? Não, porque eu tenho os números. Então, eu vou olhar os números aqui, ó. Uma ligação dupla está no carbono 1. Outra ligação dupla está no carbono 2. Então, olha. Eu vou determinar que esse é meu carbono 1. Então, se ele é o meu carbono 1, eu vou colocar uma dupla na frente dele. E eu vou determinar que esse daqui é o carbono 2. Então, eu vou pôr ligação dupla na frente dele também. Então, eu coloco aqui, ó. Uma dupla, duas duplas. Coloquei duas ligações duplas. Só tem as duas de duplas. O resto vai ser ligação simples. Aí, lembra aquele exercício de completar as ligações com hidrogênio? É isso que vocês vão fazer agora. Então, aqui, ó. O primeiro carbono, que é esse aqui, tem duas ligações. Então, eu vou completar com 2 hidrogênios. Segundo carbono tem 4 ligações. Se ele já tem as 4 ligações, eu preciso de hidrogênio? Não. Próximo tem 3 ligações, um hidrogênio só. O próximo, 2 hidrogênios. E o último, 3 hidrogênios. Pronto, montei a molécula. Então, estamos finalizando essa aula. Vou deixar para vocês a tabelinha na descrição, porque só tem um slide aqui. No caso, foi mais exemplos. E os exercícios estarão lá no Classroom. Resolvam eles direitinho. E qualquer coisa, só mandar mensagem ou aqui nos comentários desse vídeo, ou então lá pelo Classroom, ou então pelo WhatsApp. Gente, beijos. Bons estudos para vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos usar a mesma tabela, pois faremos a nomenclatura de compostos que eles são ramificados, tá? Então, beijinhos, até lá!